Boa noite, meu querido Brasil. Hoje começamos um programa mais do amor sobrenatural de Deus. O programa 84. 200 e picos programas produzidos em 3 línguas: espanhol, português e inglês. Hoje, depois que o Espírito Santo estava falando com o acontecimento que está a suceder em nosso povo irmão de Israel, são sinais claros do que está por vir. São sinais claros que a ira de Deus está a ponto de desatar-se. Já se desatou ontem, quando vimos parte dos inimigos de Deus como foram destruídos. E isto não é coincidência. Em Deus não há coincidência. Em Deus há deuscidência. E para aqueles que não entendem a magnitude da ira de Deus, Deus vai e derrama sua ira donde você não se imagina. Esse é Deus. Não donde você imagina. Não, donde você não imagina. E os fatos da ira de Deus fazem uns danos que não há maneira que seus inimigos voltem-se a levantar. E quando analisamos onde foi o primeiro impacto da ira de Deus, foi em Afeganistão. Afeganistão é um país onde os focos terroristas e os focos de Hamas e de todas as outras sectas terroristas do mundo têm preparação e têm o foco de ideologia terrorista. Não foi coincidência que Deus destruísse ontem 3.000 pessoas. Está a começar, Deus. E hoje, precisamente, o Espírito Santo traz-nos uma palavra muito forte, que eu posso transmitir por o Espírito Santo, que são as últimas advertências que Deus está a dar. Hoje, Deus está dizendo: reconcilia-te comigo para que minha ira não te arrope, não te cubra. Reconcilia-te comigo para que minha ira não te cubra. Uma vez mais, o Espírito Santo está a falar-te a ti, irmão. A ti que foste chamado e que rejeitastes a Deus. Há um propósito em tua criação. Há um propósito do porquê você foi criado. O propósito básico por lo que nós fomos criados de imagem e semelhança de Deus, foi glorificar a Deus, foi servir a Deus, foi viver uma vida em completa comunhão com Deus. Quando o mundo disse que nós
que aqueles que servem a Deus são religiosos e que não há maneira de seguir a Deus vivendo neste mundo é uma mentira do tamanho do Brasil. Não é verdade. E é isso precisamente que o diabo ha feito pouco a pouco, infiltrando-se nas religiões, onde quer mostrar-nos a um Deus que não é Deus. Porque o Deus, nosso Criador, é espiritual, não é carnal. E porque não há maneira que você pode estabelecer como adora a Deus. Não é você, não é a religião, não é seu cura, não é seu pastor, não é seu rabino. Não, é Deus. Deus preestabelece com você uma relação de onde? É no edifício da igreja? Não. Em seu coração. Essa é a igreja de Deus, seu coração. Porque Deus, quando você é revelado que significa o pacto de reconciliação, Deus revela-lhe no Espírito que significa você reconciliar-se por a graça de Deus. O primeiro que você é tirado da carne, elevado espiritualmente, e é revelado sua condição da carne, para que precisamente você entenda espiritualmente qual é sua condição, quais são as suas limitações como ser humano, e que é a base da relação com Deus, Espírito. É aí que Deus revela-te por que você está onde está. Porque é impossível você entender a Deus. Porque ha levado uma vida de completa religiosidade, enmarcado em dogmas, doutrinas e rituais que te apartam completamente do que é Deus. Quando você entende que Deus é o mesmo Deus da criação, não ha cambiado, porque Deus não cambia. Você entende por que teve que ser o pacto. Por quê? Porque o facto teve que suceder da maneira que sucedeu. E quando Deus leva-nos no Antigo Testamento, entendemos verdadeiramente que tudo que foi deixado em mãos de homens não deu resultado. Que não importava os rituais, os sacrifícios de animais, onde intercambiava-se sangue, mas que o homem seguia pecando de maior em maior. Essa é a verdade. Isso demonstrava-nos e demonstra-nos hoje que nada que dependa do homem pode agradar a Deus. Hasta o ponto de vir o dilúvio, onde Deus arrasou com toda a criação. Deus deu outra oportunidade. Começou de novo, e de novo a criação seguiu pecando. Pecando
de mais a mais, mutando o pecado segundo iban se desarrollando as sociedades. Aí foi que Deus disse claramente: não há maneira, a reconciliação vai depender de mim, porque não posso deixar que a reconciliação dependa do homem, porque nunca o homem vai deixar de pecar. E aí foi feito o pacto. Deus entrega seu filho como sacrifício vivo por você e por mim. E então, o que tornou-se em sacrifícios de animais, em ações humanas, Deus estabelece o pacto por fé. Mas a fé, donde é um pacto que Deus começa-lo já entregando por você, seu filho. Já o pacto da salvação foi feito. Feito completo. Deus chama-lhe e disse-lhe: já o pacto foi feito. Já eu fiz justiça por você. Já eu te demonstrei o amor minho por você. Porque meu filho venceu a morte, a mentira e o mundo. E está à minha direita, justificando-lo a você. Mas tua parte é arrependimento, entregar-me o que eres na carne que eu te he revelado. É um pacto, um acordo entre duas partes, la qual uma já fez o pacto. Entrega-te de entrada a salvação, entrega-te de entrada a reconciliação, entrega-te de entrada de ser chamado criação inimiga de Deus a ser chamado filho de Deus. E como esse pacto não depende de você, mas sim depende de Deus, quando você entrega sua condição humana, Deus entrega seu coração a Cristo. Você reconhece a Jesus, o Filho de Deus, como sua rocha de fé, como a única via para estabelecer a reconciliação com Deus. De aí, você compromete-se a seguir estritamente, em completa obediência, à vontade do Pai. Em completa obediência. Você compromete-se a seguir a vontade do Pai. De aí, Deus garantiza-se o cumprimento do pacto. Como? Bautizando-lo com o Espírito Santo. Quando você é bautizado com o Espírito Santo, você recebe a presença de Deus em seu coração. E aí começa o processo de quê? De santidade. Porque o processo de pacto, da reconciliação, é um processo onde Deus começa a cambiar a essência da podredumbre, da bagunça em sua carne, da essência do pecado. Deus tira de você a mentira, a vaidade,
Deus tira de você o orgulho. Deus tira de você a soberba. Deus tira de você a mentira. Deus tira de você tudo aquilo que representa a carne. Quando Deus faz presença em seu coração, é a essência de Deus que mora em você. Você converte-se verdadeiramente em ter a Deus sobre todas as coisas. Quando Deus deposita seu amor por você, tira-lhe esse amor da carne. Esse amor de interesse, esse amor de pecado, de carne. Deus põe-lhe o amor dele por você. E é precisamente esse amor que você não entende. Passou comigo. Um amor que em sua carne para mim era difícil de entender, mas pouco a pouco Deus foi tirando o que tinha que tirar. E esse amor de Deus é tão grande que é um amor por igual a todo mundo. Primeiro Deus efetua-lo com você. Você sente-lo. Você palpita a essência de Deus. Sente-la. Desfruta-la. É uma paz, é um controle, domínio próprio, é uma completa ação em perfeição que você não se imagina, em todos os aspectos de você, falando, pensando, actuando. Você vai ser, em esse começo do processo de santidade, você vai ser tirado da carne e você vai ser começar a viver na fé, espírito. É um processo onde Deus, pouco a pouco, no processo de santidade, a carne antes manejava tudo em você. Suas reações, seu agir, seu pensamento, seu falar, tudo isso era manejado por quem? Pela carne, por o pecado. Ao momento que Deus põe seu amor, põe sua essência em você, você é purificado. É uma ação imediata, não é uma ação daqui a 2 dias, não. Essa ação de sentir a presença de Deus em seu coração é imediata. E você vai vendo dia tras dia coisas pequenas em você que estão cambiando. Dia a dia, o Espírito Santo vai transformando em você o que tem que ser transformado. Por quê? Porque quando você descobre, em essência do Espírito, quem é Deus, você entende verdadeiramente a santidade de Deus. Você entende verdadeiramente a justiça de Deus e a rigorosidade de Deus. Quão rigoroso é Deus. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos, Deus é rigoroso. Deus não equivoca-se no plano que Ele tem para você. Porque Deus vai, pouco a pouco, trabalhando nas áreas que você necessita cambiar. Porque uma das grandes mentiras de Satanás, através das religiões, através de tudo aquilo que representa o mundo, é o sentimento, o sentido em que você não encaixa com o que é Deus aqui na Terra. E é completamente diferente. Tudo o contrário. Quem fez a Terra foi Deus, não foi o diabo. Isso é o primeiro. Segundo, você foi feito para adorar a Deus. Por isso falamos ao princípio
de por que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. A imagem, porque é a perfeição na criação de Deus. E a semelhança, porque é a preparação que Deus vai fazendo em você, para que você dia a dia seja cada vez e reflete a semelhança da essência do que é Deus. E por isso é tudo o contrário. Você vai seguir trabalhando, você vai seguir tendo sua mesma família, você vai seguir vivendo no mesmo país, você vai seguir fazendo a vida que você faz em sua casa, em seu trabalho. Os cambios vão ser tão incríveis que primeiro você vai impactar os seus na casa. Sua mulher, seu esposo, seus filhos, sua parentela, seus vizinhos, sua gente nos trabalhos, os companheiros. Por quê? Porque Deus vai tirando de você as vestes de pecado e vai pôr em você as novas vestes, que é os frutos do Espírito Santo, que é a essência de Deus, amor, um amor que descrevimos inimaginavelmente, indescriptivelmente, sobrenatural, um amor que não tem limites, e um amor por igual, um amor que quando você entende que pode amar a seus inimigos, aqueles que você entende que fizeram-lhe dano, e que você não compreende, mas diz, eu não sinto nada contra eles. Porque isso é a essência do que faz Deus em seu coração. Deus tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Aí começa Deus a trabalhar em sua essência com você. E aí começa você a cambiar. Você vai subir de níveis espirituais. E segundo vai subindo de níveis, segundo vai crescendo em essência de Deus em seu coração, dessa mesma maneira, você vai refletando o que é Deus. Você vai santificando-se, porque é Deus que vai preparando-lo, pouco a pouco. Aí você está a caminhar com Deus, está a obedecer a Deus, está vivendo o Evangelho. Qual é o Evangelho? Viver um estilo de vida em completa comunhão e obediência a Deus. Isso foi o que fez Jesus. Isso foi o Evangelho de Jesus. Foi o Evangelho. Não foi outro. Não foi o que as igrejas querem dizer e querem preparar como rituais. Nada disso é o Evangelho. O Evangelho demonstrou o Filho de Deus aqui na terra, com a vida em santificação e na obediência que levou à frente do Pai. É isso que Deus vai preparando em você, pouco a pouco, para que você seja luz àqueles que não são luz, para que você reflete a realidade de Deus em aqueles que não conhecem a Deus. Por isso, hoje, o Espírito Santo está a falar-nos: reconcilia-te, para que minha ira não te cubra. Este é um aviso muito importante. Eu levo falando semanas, quizás meses, onde o Espírito Santo está-me a dar um número consistentemente consistente. 3/4 partes da humanidade vão a ser arrasadas, destruídas. Por quê? Porque a humanidade, em sua completa ignorância, em sua completa afrenta contra Deus,
querem levar uma vida em contra da essência que é Deus. E quando você conhece a Deus de verdade, você entende que é impossível. Nós não fomos criados para rejeitar a Deus. Nós não fomos criados para pecar. Nós não fomos criados para cometer todo tipo de atrocidades em contra de Deus. E vimos-lo ontem. Ontem vimos claramente a essência da justiça de Deus. Em Deus não há coincidências, em Deus há diocidências. Agora entende por que ontem começou em Afeganistão a ira de Deus. 3.000 pessoas. Quando dizem 3.000, duplicam. Muito mais. Por que você crê que foi em Afeganistão? Porque foi coincidência? Não. Porque o foco dos inimigos de Deus, do povo de Israel, saem daí. Jamais. E todos os outros focos, líbios, iraníes, todos esses focos que são inimigos do povo de Deus, da essência de Deus, saem daí. E vão a seguir vendo a mão de Deus em sua ira. Por isso o Espírito Santo hoje está a te dizer: reconcilia-te. Não esperes. Reconcilia-te comigo. Não esperes. Não esperes, porque minha ira vai arropar-te. O que tenhas em tua boca, em tua religiosidade, não vai te livrar da minha ira, da minha justiça. Porque como eu faço justiça, o diabo sabe. E é por isso que o diabo quer manter a gente dormida na religiosidade, nos rituais, em tudo aquilo que pretende que pode encher, que pode saciar a Deus, pretendendo que uma adoração que depende do homem não vai a fazer nada. E é impossível. É impossível. Quando você entende a realidade do que é Deus, você compreende que não é na carne que você necessita adorar a Deus. É no coração. E se você arrepende-se e rinde-se e diz-lhe a Deus: eu quero o pacto. Eu recebo teu filho como a rocha de minha fé e como meu Senhor e Salvador. Eu entrego-te o que sou. Isto que revelaste-me, eu entrego-lhe. Desde hoje em adelante, eu quero levar uma vida em completa rendição e obediência a ti, Deus. Eu entrego-te o que sou e quero o que tu vais fazer em mim. Essa é a diferença. De aí, Deus entrega-lhe seu coração a Cristo. Está à sua direita, justificando. Já hemos falado disso. E bautiza-te com o Espírito Santo. Quando entendes a magnitude do que é Deus, quando entendes a magnitude do que representa a santidade de Deus, a justiça de Deus, compreendes que Deus não é jogo, que Deus não há, em Deus não há não há carne, não há nada que o homem possa determinar que é Deus. O que é Deus é
baixo única e exclusivamente revelação de Deus. Não há de outra maneira. Deus não e jamais será estabelecido por o homem. O homem não foi feito para entender a Deus. O homem não foi criado para entender a Deus. O homem foi criado para arrodilhar-se de joelhos a Deus, rendir-se, arrepender-se e obedecer. E deixar-se manejar completamente. É aí que o homem vai ver a essência de Deus. É solamente aí que o homem pode ser reconciliado com Deus. Não há outra maneira. Não há outra forma. O tempo está a passar. A ira de Deus vai ser derramada como vocês não imaginam. E vocês, esta mensagem é para aqueles como eu que um dia deixaram a Deus. Um dia deixamos a Deus. Eu traí a Deus. Mas Deus, em sua imensa misericórdia, resgatou-me. E Deus hoje quer resgatar-te a ti. Hoje quer dizer-te: eu venho para ti. Eu quero resgatar-te. Eu não venho acusar-te. Eu venho ensinar-te como te reconcilias. Como faço-te novo e como preparo-te em santidade para o dia que seja chamado. Porque há que entender, meu amigo, minha amiga, que não há maneira de ver a Deus se você não é santo. E o único que faz-te santo é Deus. Não são os rituais, não é a religião, não é uma forma de vida feita por o mundo. O Evangelho é estilo de vida que Jesus demonstrou aqui na Terra. Não há outro estilo de vida. Todo outro estilo de vida é o que te leva ao inferno. E deixe-me dizer-lhes, a maioria vão a perder-se. Porque não querem a Deus. A maioria, 3/4 da humanidade vai ser destruída. E vai ser assim. Agora, você tem oportunidade. Aqueles que estão a ouvir esta mensagem, que sabem quem são, porque o Espírito Santo é o único que pode dizer: é aqui. O Espírito Santo é que semeia a palavra. O Espírito Santo é que rega, deita água em sua misericórdia. E o Espírito Santo é que colheita. Nós somos somente servos inúteis e nas mãos de Deus. E todos os dias fala-nos claramente a realidade. Estamos a vê-lo todos os dias. Não há que ser muito espertinho, espertinha, para ver a realidade do que estamos analisando. Já não há tempo, hein? Lembram-se aqueles que han leído a Bíblia, quando o Espírito Santo marcou o povo de Deus com sangue nos marcos das casas de Egito. O que tem a Deus, o que está em obediência, já está marcado. Já essa alma, esse coração e esse espírito estão marcados. Eles não devem temer nada. E o que tem a Deus não teme. O que tem que temer é o que não tem a Deus. Aquele que não sabe aonde vai. E não sabe aonde vai
porque precisamente não tem a Deus. Porque diagrama todo tipo de basura em sua mente sobre o que é Deus. E ele não tem a potestade na carne de diagramar a Deus. E sua ignorância é tão grande que ele crê e que ela crê que podem diagramar a Deus. E Deus não é diagramável por o homem. Não foi isso que Deus revelou. Não é isso que Deus estabeleceu. E a verdade é uma. E o único que leva à verdade é o Espírito Santo. Não há mais nada. Não é o homem que pode determinar como agrada a Deus. É Deus que determina como quer ser agradado. Essa é a diferença entre servir a Deus, obedecer a Deus e ter a Deus na boca e levar uma dobre vida. Hoje estamos vendo os resultados, que não são diferentes daqueles que usam o nome de Deus e assassinam inocentes em o nome de Deus. Mas não se equivoque, que você não é diferente para Deus, né? Deus mira-lhe a você tão pecador como ele jamais, porque você desobedece a Deus todos os dias. Não se equivoque, hein? Não se creia mais espertinho e mais santo que o outro, hein? Não pense isso, porque você escupe-lhe a Deus todos os dias com sua forma de vida, mentindo, envidiando, desejando mal para seu próximo, fazendo todas as classes de pecados, e tem o nome de Deus na boca. Não é diferente que o de jamais, hein? Ante os olhos de Deus, não, porque Deus julga de uma sola maneira, dessa mesma maneira que julgou e sentenciou a Satanás, porque Satanás traiu a Deus. E Satanás sabe claramente como Deus julga. Clarito, não há outra diferença. E para aqueles que riem-se, para aqueles que pensam que são espertinhos, que sabem de tudo, espere e verá. Espere e verá. Por isso o Espírito Santo está a dizer hoje: reconcilia-te, arranja as contas comigo, porque quando eu venha com minha ira, vou-te a levar com tudo. Com Deus você não vai julgar. Este mundo com Deus não vai julgar. Como todos os dias, irmãos, todos os dias, o Espírito Santo está-te a dizer claramente: busca-me mientras eu posso ser achado. Não porque eu me vou, é porque se eu venho esta noite a buscar-te e você não tem suas contas claras, você vai ao inferno. Simplesmente. Porque não é verdade que você tenha a mim na boca e tenha o seu coração cheio de bagunça em contra do que eu sou. Eu vou-lo a premiar com a vida eterna. Não funciona assim. Porque eu sou perfeito. Porque eu sou santo. Porque minha justiça é grande, é perfeita. E porque eu não sou homem para que o homem pense que eu actuo como homem. Deus te bendice, irmão. Boa noite.